E aí, pessoal? Bora para mais um mergulho profundo com a gente. Isso aí. Hoje, a gente vai desvendar as ideias de 2 livros do Elio Dana, A Escola dos Deuses e A Tecnologia do Dreamer. E tal. Boa, preparados para questionar tudo que vocês acham que sabem sobre a realidade. Esses livros não são autoajuda comum, não. Nem um pouco. Vão te fazer pensar para valer. Fazem a gente questionar tudo mesmo. E no meio dessa viagem toda, a gente encontra o Dreamer. Uma figura, digamos, misteriosa. É um guia, um mentor. Ele te desafia, sabe? A sair da caixinha e além do que a gente está acostumado a pensar. Te dá aquele impulsozinho para acordar. Exatamente. Acorda. Você pode muito mais do que imagina. E logo de cara, ele joga essa bomba. A transformação que a gente busca lá fora, no mundo. Só acontece de verdade quando começa aqui dentro. A gente projeta no mundo que a gente carrega aqui dentro. Tipo, se a gente tá cheio de negatividade, Adivinha o que a gente vai atrair? só coisa ruim, né? Problema atrás de problema. Dana chama isso de psicologia da morte, sabe? Nunca tinha ouvido falar. É um estado interno, sabe? Que limita a gente, causa sofrimento. A gente acaba se sabotando sem perceber, então. Isso. Mas calma, tem jeito de sair dessa. Ainda bem, com a saída, então. O Dana fala do perdoar-se dentro. Perdoar-se dentro. Interessante. O que seria isso? Mergulhar em si mesmo, encarar as feridas, sabe? Buscar a cura pra elas. Uma faixinha geral na mente. Isso. Tirar tudo que não serve mais. E como a gente faz isso? Eles sugerem várias técnicas. Uma delas é a visualização. Imagina, você diante de um espelho, conversando com a parte de você que está magoada, com raiva, Que interessante. é acolher, compreender e perdoar. Faz sentido. E além disso, o Dana também fala da ilusão do controle externo, Ah, essa é clássica. A gente acha que o mundo controla tudo. que a gente é vítima das circunstâncias, né? Bota a culpa nos outros, no governo do destino. Mas na verdade, Quem cria a nossa realidade somos nós mesmos. então a gente tem que parar de reclamar e agir. Tem uma frase no livro que é um soco no estômago. A vida é assim porque você é assim. Nossa, forte, hein? A gente precisa assumir a responsabilidade pelo que a gente vive. E o Dano usa um exemplo para ilustrar isso, né? Sim. A história daquele cara que fica buscando respostas fora dele. Culpa todo mundo pela infelicidade dele. E o Dreamer fala: para de procurar culpados. Olha pra dentro de você. A gente tem muito mais poder do que imagina. Muito mais. E para usar esse poder, a gente precisa entender a diferença entre sonhar e desejar. Outro ponto central. Qual a diferença? O Dreamer explica que o sonho, ele vem da nossa essência. É uma força criativa, transformadora. Já o desejo, O desejo. ele tá ligado à falta, à carência, te prende no tempo, te impede de realizar. Entendi. É como se, quando você deseja, você foca no que não tem. E isso te coloca num estado de carência, de insatisfação. Já o sonho, Te conecta com a energia daquilo que você quer. exatamente, te coloca em movimento. Tem uma analogia que ele usa, sensacional. A vida é uma goma de mascar. Uma gama de mascar. Como assim? Ela assume a forma dos seus dentes. Ou seja, O mundo se molda de acordo com a gente. os nossos pensamentos, crenças, tudo. Nossa, que analogia incrível. Por isso que é tão importante cultivar o positivo. Pensamentos, emoções, eles moldam a nossa realidade. E quando a gente encontra obstáculos, dificuldades, Aí entra um antagonista. antagonista, parece ter vilão de filme. É como um mestre disfarçado. Ele surge quando a gente ousa sonhar um novo sonho, sabe? E o que ele faz? Ele te desafia a superar os seus limites. Representa as nossas resistências, os medos. Eu notei, ele não é externo. Não, é um reflexo da nossa própria sombra. É aquilo que a gente precisa enfrentar para evoluir. Exato. Ele tá ali para nos ajudar a crescer. Que loucura. A Dana usa a história de Davi e Golias para explicar isso. Davi, pequeno, enfrenta Golias, o gigante. E o gigante representa. Os obstáculos que parecem insuperáveis, mas Davi, com coragem, vence o gigante. Nossa, que exemplo poderoso. E para a gente vencer os nossos gigantes, o Dana fala da segunda educação. Segunda educação. Desconstruir as crenças limitantes que a gente herdou, sabe? Da sociedade, da família. É como se a gente tivesse que Desaprender tudo pra aprender de novo. Com mais consciência, mais liberdade. isso. E para começar essa segunda educação, Precisa de um passo a passo. a gente precisa se observar, se conhecer, identificar os padrões que nos limitam. É uma jornada, então. Contínua, exige atenção, disciplina, coragem. E os livros do Dana são um guia para essa jornada. Um mapa da mina. Através do Dreamer, a gente pode despertar o nosso próprio Dreamer interior. A força que a gente tem para criar a vida que a gente quer. Show de bola. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar mais a fundo os ensinamentos do Dreamer sobre essa arte de sonhar,
de superar os obstáculos, de construir uma nova realidade. Fiquem ligados. Até a próxima. A gente está falando da segunda educação, né? Sim, sim. E é importante a gente entender que o Dana, ele propõe uma ruptura com os padrões, sabe? Com o que a gente está acostumado a pensar. É tipo, mudar o jeito de ver o mundo. Exatamente questionar as crenças que a gente tem como verdade absoluta. Uau. Mas por onde começar? Ele fala da necessidade de, tipo, desnutrir os pensamentos e emoções negativas. Aquelas que te prendem num ciclo de sofrimento, sabe? Sei. A gente alimenta esses pensamentos sem perceber, às vezes. Mas em vez de lutar contra eles, ele sugere que a gente simplesmente observe. Observar. Sem julgamento. Deixar que eles se dissipem naturalmente. Ah, entendi. É como se a gente parasse de alimentar os monstros da mente. É isso aí. Sem comida, eles enfraquecem e somem. Faz sentido. E aí, como a gente nutre o positivo? Cultivando pensamentos e emoções que nos elevam, sabe? Que nos conectam com a nossa força interior. Legal. Mas como a gente faz isso na prática? Ele sugere várias práticas. Meditação, autoobservação, Nossa. contato com a natureza, arte, música, silêncio. Nossa, quanta coisa. O importante é encontrar o que ressoa com você, o que te ajuda a cultivar a paz interior. Cada um com o seu kit de ferramentas, né? É isso aí. É. Mas olha, essa jornada não é fácil, não. Tem altos e baixos, avanços, retrocessos. É preciso ter paciência, sabe? Compaixão com você mesmo. E persistência para continuar trilhando o caminho. E nesse caminho o antagonista está sempre presente, né? Sempre. Mas o legal é que o Dreamer, ele nos ensina a ver o antagonista não como um inimigo, mas como um aliado. Um aliado. Mas ele não representa os nossos medos. Representa, mas ele tá ali para nos impulsionar a crescer, entende? É um mestre disfarçado que nos coloca à prova. Pra gente fortalecer a nossa força interior. Exatamente. Então a gente tem que encarar os desafios de frente. Com coragem. Com muita coragem. O Dana lembra que o antagonista só pode nos derrotar se a gente permitir, se a gente se entregar ao medo, à insegurança. A gente é mais forte do que imagina, então. Muito mais forte. E essa postura de coragem, de confiança em si mesmo é fundamental para realizar os sonhos. É ela que te permite superar os obstáculos. E conquistar a liberdade que a gente tanto busca. Exato. E por falar em liberdade, o Dana fala dos perigos da dependência. Dependência de quê? De se entregar ao controle externo, sabe? De abrir mão do nosso poder. Ele usa o termo homem horizontal para se referir a quem vive nesse estado de dependência. Homem horizontal? Interessante. É como se ele estivesse preso num labirinto, sem encontrar saída. E como a gente se liberta dessa prisão? Através do autoconhecimento. É a chave para a liberdade. Autoconhecimento. É olhar para dentro com honestidade, reconhecer as sombras, trabalhar para transformá-las em luz. Nossa, que profundo. É um processo que exige coragem para encarar as fraquezas, sabe? E determinação para construir uma nova realidade. Uma realidade mais autêntica, mais libertadora. Isso. E essa jornada de libertação também envolve a desconstrução da crença no mundo dualista. Dualista. Já. Tipo, bem e mal, certo e errado. Isso. O Dana nos convida a transcender essa visão, sabe? A reconhecer a unidade em todas as coisas. A gente tem que parar de ver o mundo em preto e branco. E começar a enxergar as nuances, as cores do arco-íris. Essa mudança de perspectiva nos leva a um novo nível de consciência. A gente passa a experienciar a vida com mais compaixão, sabedoria, amor. É nesse estado de unidade que a gente acessa o nosso verdadeiro poder. O poder de criar a nossa realidade. Exatamente. E a gente já aprendeu tanta coisa nesse mergulho, mas como a gente coloca tudo isso em prática? Como a gente vive a filosofia do Dreamer no dia a dia. O Dana dá várias dicas. Ele fala da autoobservação constante, da gratidão, da responsabilidade pelos nossos atos, Nossa. da busca por coerência entre o que a gente pensa, fala e faz. É transformar a filosofia em estilo de vida. Exatamente. E essa transformação não é um objetivo a ser alcançado, mas um processo contínuo, um caminho a ser percorrido com atenção, disciplina, persistência. E nesse processo, a gente precisa lembrar do nosso poder como Dreamers, né? Com certeza. O Dreamer nos ensina que a realidade é como uma goma de mascar, que se molda de acordo com a forma como a gente a morde. Com os nossos pensamentos, crenças, ações. Isso. A gente escolhe a forma que a gente quer dar a essa goma, a realidade que a gente quer criar. Se a gente se permitir sonhar grande, acreditar no nosso poder. A gente pode manifestar uma realidade mais bonita, mais justa, mais feliz. Que incrível. E essa segunda educação não é só pra gente, né? Não, ela impacta o mundo ao nosso redor. O Dana acredita que ela é fundamental para criar uma nova humanidade. Mais consciente, mais responsável. Sim, conectada com a sua essência. Um mundo mais harmônico, mais justo, mais sustentável. Nossa, que inspirador. Mas antes da gente ir para a última parte do nosso mergulho, me fala.
que mais te chamou a atenção até agora? Olha, essa parte da diferença entre sonhar e desejar. Eu sempre achei que era a mesma coisa, Muita gente confunde. mas vendo as explicações do Dana faz todo sentido. Desejar te prende na falta, sonhar te conecta com a força de realizar. É esse aí. E ele alerta para os perigos do desejar, né? É. Mostra como essa ânsia, esse apego ao resultado pode bloquear a realização. Então a gente precisa sonhar com desapego. Exatamente. Confiar que o universo vai dar um jeito. Quando a gente estiver alinhado com a nossa essência. Isso é como plantar uma semente e confiar que ela vai brotar. A gente não controla o processo, só cria as condições. Exatamente. Mas e quando a gente encontra obstáculos? Quando as coisas não saem como a gente planejou? Os obstáculos fazem parte do processo, eles nos desafiam, nos impulsionam a crescer, a buscar soluções. É como se fossem testes, né? Pra gente provar a nossa força, a nossa determinação. Então não precisa ter medo dos obstáculos. Não, a gente precisa encará-los com coragem. A vitória não tá em evitar os desafios, mas em superá-los. Faz sentido. Mas e quando a gente se sente desanimado, com vontade de desistir? Aí entra a gratidão. Gratidão. Reconhecer as coisas boas que a gente já tem, celebrar cada pequena vitória. A gratidão é uma força poderosa. É como se a gente fizesse um balanço do que já conquistou, né? E usasse isso como combustível para continuar. Legal! E o Dana também fala da importância de cuidar da gente, sabe? Corpo, mente e espírito. Se cuidar é fundamental, né? Cultivar hábitos saudáveis, fazer coisas que a gente gosta, nutrir a alma com beleza e inspiração. Recarregar as energias. Isso, e encontrar o equilíbrio entre o fazer e o ser. Viver com mais presença, saborear cada momento. Viver com mais leveza sem tanta cobrança. Exatamente. O Dana mostra que a felicidade não está em alcançar um objetivo específico, mas em curtir a jornada. Que lindo. E essa segunda educação, ela não transforma só a gente, né? Não, ela transforma o mundo ao nosso redor. O Dana acredita que ela é fundamental para criar uma nova humanidade. Um mundo melhor. Mais harmônico, mais justo, mais sustentável. Cabe a cada um de nós semear essas sementes Nosso jardim interior. e deixar que elas floresçam e se espalhem pelo mundo. Inspirador. Mas me diz o que mais te fascinou nos livros do Dana. E chegamos à parte final do nosso mergulho, a gente já explorou tanta coisa, né? É verdade. Transformação interna, controle externo, a diferença entre sonhar e desejar, ufa. E o antagonista? Sem esquecer da segunda educação, claro. Mas agora, para finalizar, que tal se aprofundar em como colocar tudo isso em prática? Boa. O Dana, ele nos dá várias ferramentas para isso, né? Uma delas, que eu acho fascinante, é a técnica de comprimir o tempo. Comprimir o tempo. Parece coisa de ficção científica. Parece, né? Mas a ideia é bem simples, na verdade. É trazer a nossa atenção para o momento presente, para o agora, e eliminar o intervalo entre o sonho e a realização. Tipo, realizar o sonho agora sem esperar. Exatamente. Sem dúvidas, sem medos, sem ansiedades. Ah. Entrar num estado de pura criação, onde tudo é possível. Nossa, que incrível. Mas como a gente faz isso? Tem algum passo a passo? O segredo é a atenção plena. A gente pode comprimir o tempo em qualquer momento do dia, sabia? Sério. Em qualquer situação. Basta trazer atenção para o presente, para as sensações do corpo, para a respiração, para os sons. Como se a gente apertasse o pause na mente. Isso. Imagina que a sua mente é um filme passando em alta velocidade, cheio de pensamentos, imagens, emoções. Comprimir o tempo é dar um pause nesse filme. E focar no único quadro que importa. O agora. Faz sentido. É nesse instante de pausa, de presença total, que a gente acessa o poder da criação. Então a gente meio que desliga o piloto automático e assume o controle. Exatamente. E a gente entra num estado de maior consciência de poder pessoal. O Dana diz que o agora é onde todas as possibilidades existem, onde o sonho encontra a realidade. É um espaço mágico, então. E para acessar esse espaço, a gente também precisa cultivar a gratidão, né? Verdade. Mas por que a gratidão é tão importante? Porque ela nos conecta com a abundância do universo, com a beleza da vida, com tudo de bom que a gente já tem. E quando a gente agradece? A gente eleva a vibração, atrai coisas boas, cria um ciclo de positividade. É como se a gratidão fosse um imã. Um imã que atrai tudo de bom pra gente. E a gente pode sentir gratidão por qualquer coisa, sabia? Por qualquer coisa. Tipo, Pelo sol, pela chuva, pelo café da manhã,
pelo abraço de um amigo, pelo sorriso de um desconhecido. A gratidão está nos detalhes, então. Nos detalhes. E o Dhyana também fala da relação da gratidão com o perdão, né? Sim, porque perdoar é se libertar do passado, da dor, do ressentimento. Perdoar liberta. Liberta. Abre espaço para paz interior, para compaixão, para o amor. É tirar um peso das costas, né? Com certeza. E perdoar não é concordar com o que aconteceu, tá? Nem esquecer a dor. É simplesmente escolher se libertar do sofrimento. É seguir em frente com mais leveza. Exato. E para se libertar de verdade, a gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa vida, né? É, a gente sempre volta para essa ideia da responsabilidade. É. Porque o Dana, ele nos convida a largar essa postura de vítima, sabe? Parar de culpar os outros e assumir o controle da nossa história. A gente é o protagonista e não o coadjuvante. Isso. A gente cria a nossa realidade, a gente escolhe os nossos pensamentos, emoções, ações. A gente decide para onde quer ir. Exatamente. E quando a gente faz isso, a gente se torna mais forte, mais resiliente, mais capaz. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu hoje. É verdade. É muita informação para processar, mas eu sinto que essa jornada pelos livros do Dana abriu a minha mente. A minha também. Me mostrou um novo jeito de ver o mundo, de ver a mim mesmo. Esses livros são transformadores mesmo. Eles nos mostram que a gente tem muito mais poder do que imagina, né? É. Que a gente pode criar a realidade que a gente sonha. Se a gente estiver disposto a se conhecer, se perdoar, se amar, Trabalhar para isso, né? buscar o autoconhecimento, colocar em prática as ferramentas que o Dana nos dá. Exatamente. E assim, a gente encerra o nosso mergulho nas obras do Ele e do Dana. Espero que vocês tenham gostado. E que os ensinamentos do Dreamer inspirem vocês a buscar a transformação, a realizar os seus sonhos. A viver uma vida mais plena, mais feliz. E lembrem-se, a jornada continua. Continue me explorando, questionando, buscando o autoconhecimento. Até a próxima.